Com a paz do Senhor, amém? Irmãos, peço a vocês que abrem a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 31. Mateus 6, verso 31. Mateus 6, versículo 31. Que diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessidade de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Irmãos, eu queria colocar um texto, um tema principal do que o Senhor falou comigo, porque essa palavra falou tremendamente comigo e Deus está até me testando através dessa palavra. Mas o título no caso, diz assim: para de se preocupar e começa a crer. Porque muitas das vezes a gente se preocupa demais e esquece do que é mais importante, que é crer em Deus. Como assim, Arthur? Crer em Deus. A gente deve entregar, confiar, crer e ter fé em Deus. Se a gente for pesquisar o significado de crer, de confiar e ter fé, eles se alinham os três um no outro. Quando você confia, você tem fé. Quando você tem fé, você crê. Então, se a gente for analisar, crer, ter fé e confiar é a base de um cristão deve ter. Só que a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas são falhas nisso, ou já foram falhas, que é em confiar e entregar a Deus, em crer em Deus, em ter fé nele, do que ele vai fazer e acreditar que independente da situação, ele está fazendo a vontade dele. E a vontade dele é perfeita e agradável, mesmo que a gente não entenda. Então, irmãos, se a gente for analisar, principalmente essa palavra que acabamos de ler, aqui nos diz para que a gente não venha se preocupar com as coisas que estão aqui na terra, como que vai acontecer no dia de hoje, no dia de amanhã, porque Deus está cuidando de cada detalhe. Deus está providenciando alimento, Deus está providenciando a vestimenta, Deus está providenciando o que você necessita aqui na terra, enquanto você estiver aqui, desde que você confie e entregue, desde que você entenda que é da vontade de Deus e que Deus não vai deixar faltar nada. Só que a gente é muito falho nisso. A gente começa a colocar prioridade à nossa preocupação. A nossa preocupação começa a ser maior do que a nossa fé em Cristo. E o que é que acontece? Começamos a morrer aos poucos espiritualmente. Começamos a morrer. Começamos a parar de acreditar. Começamos a parar de orar. Começamos a parar de jejuar. Começamos a parar de até ler a palavra de Deus. E começamos a dar prioridade às coisas da terra e esquecemos de acreditar em Cristo. Começamos somente a ver os problemas ao derredor, ali ficando preso. O povo do Egito, o povo hebreu que estava escravo, Deus os libertou. E eles começaram a murmurar, pararam de acreditar em Deus. E o que aconteceu?
Em vez de passar 40 dias no deserto, foram 40 anos. Por quê? Porque não acreditaram em Deus. Porque não teve fé em Deus, mesmo vendo todos os prodígios, mesmo vendo tudo que Deus tinha feito. Então, muitas das vezes a gente passa, a maioria das vezes as provas que a gente passa, a gente acata com a própria mão, por deixar a preocupação ser maior que a nossa fé em Cristo. E se a gente for analisar, a preocupação nos tira o foco, nos tira o que é importante. E o que é importante, irmão? É crer, ter fé e confiar em Deus, que Ele vai fazer a perfeita, boa e vontade dEle. A vontade dEle é perfeita. A vontade dEle é agradável. A vontade dEle é boa. E mesmo a gente sabendo disso, muitas vezes a gente deixa a preocupação na nossa frente, tampando os nossos olhos. Há uma preocupação que naquele momento você se preocupa e já pensa assim, eu vou entregar para Deus, vou confiar nele. Pronto. Agora há excesso de confiança. E esse que é o perigo. Excesso de confiança faz você morrer espiritualmente. Faz você parar. E se a gente for analisar mais fundo, quando a gente começa a ficar só preocupando, começa só pensar nos problemas que estão acontecendo, a gente começa a ficar cego espiritualmente. A gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar depressivo. Há casos mais sérios que pessoas tiram a própria vida. Por quê? Excesso de preocupação e falta de fé em Cristo. Porque uma pessoa que crê, que confia e tem fé em Deus, pode ter certeza, pode passar o vento que for, ele está de pé. Mas não porque ele é forte, é porque ele confia no Deus Todo-Poderoso. Porque ele é forte. Nós não somos, é ele que nos sustenta. E muitas das vezes a gente questiona, irmão Arthur, mas a minha fé é fraca, a minha confiança é fraca. Eu não consigo acreditar tanto assim. Como que eu faço? Você já tem um começo. Todo ser humano, desde que nasce até o fim, tem fé e tem confiança e tem o crer. Só que é escolha do ser humano aprimorar. Como? Buscando, jejuando, orando, lendo a palavra. Aí vai aumentando a sua fé, vai aumentando a sua confiança em Deus. Mas se você não faz isso, o que que acontece? Ou diminui ou continua a mesma coisa. Mas como assim, Arthur? Fé, confiança e crer em Deus não é conquistado? Já vem em nós. Por quê? Como que você se lembra que você tem que respirar? Como que você sabe que no outro dia você vai se levantar? Vai acordar vivo, vai acordar com vida? Isso é confiar em Deus. Isso é saber. Porque muitas das vezes não adianta a gente falar, eu tenho fé em Deus. E quando vai ver, a primeira tempestade que vem, a pessoa já começa a desmorar. Começa a murmurar. Começa a parar de orar. Começa a morrer espiritualmente. Até que se encontra morta. E eu acho interessante que essa passagem de Mateus 6 se conecta em várias partes da Bíblia. Porque na Bíblia fala muito da gente ter fé, em confiar e em crer em Deus. Só que se a gente for analisar, e um capítulo, um livro específico me chamou a atenção sobre isso, que eu peço até aos irmãos que abrem junto comigo, que é João, capítulo 11.
partir do versículo, pode colocar o 25. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Aqui, Jesus está falando com Marta. A história que se passa neste capítulo específico é a ressurreição de Lázaro. Quem conhece a palavra de Deus sabe que Lázaro, Jesus amava ele muito, considerava como um grande amigo. E Jesus amava, tinha um amor tremendo por Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro entrou enfermo, ficou de cama. Maria e Marta mandou chamar Jesus, desesperada, preocupadas do seu irmão morrer. E Jesus, quando recebeu a notícia, ele não foi correndo, ele não ficou perturbado. Aí você vai falar, uai, mas Jesus é Jesus. Mas ele veio em carne. Então ele sentiu o que a gente sente. Ele teve os mesmos sentimentos de dor, de tristeza, de sofrimento, de medo. Mas o que importava era o Espírito. Jesus, mesmo sendo Deus, ele buscava e se fortalecia. E ele sabia o propósito que Deus tinha naquilo lá. Então, o que ele fez? Ele teve paciência, ele esperou o momento certo de ir. Que momento certo? Muitas das vezes, o momento certo de Deus é o pior momento para nós. É aonde que a gente acha que acabou, que não tem mais jeito. Mas Deus sabe que tem. Deus faz dar jeito. E a gente se esquece disso. E Marta e Maria, elas acreditavam em Deus, mas não tinha fé que Deus, independente de quando ele fosse, ou se ele fosse ou não, Deus estava fazendo a vontade dele. E a vontade dele é perfeita. Então, passou-se 4 dias. Jesus foi lá. Marta, sabendo que Jesus estava vindo, encontrou ele sobre o caminho. Foi aonde que Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E ainda disse mais: Lázaro não está morto, ele está somente dormindo. Então, tudo que estava acontecendo até neste momento era propósito de Deus. Deus queria mostrar, não só para Marta e Maria, que até o momento já estava morrendo, espiritualmente falando, mas também para os discípulos, que muitas das vezes não, todas as vezes, eles viam o milagre que Jesus fazia. Eles iam junto quando ele pregava a palavra. Só que com certeza Jesus via no coração deles que muitas das vezes a fé não era o suficiente, que eles tinham que ver o que ele ia fazer. E é interessante que João, aqui aonde se passa João, todo o capítulo, ele é o 7º milagre que Jesus faz em João, e um dos últimos. E o que Jesus faz? Leva todos os discípulos juntos. E pede para Marta e Maria abrir
a cova. E o que que acontece? Ela já não acreditava. Ela já falava, meu irmão já está há 4 dias aí, já está de mau cheiro. Não tem mais solução. A fé dela, a confiança, quanto de Marta, quanto de Maria, já estava para água abaixo, já estava morta. Até que Jesus, depois que a pedra rolou, mandou Lázaro sair. E o que que aconteceu? Saiu com vida. E o mais interessante é que Deus é tão maravilhoso, ele não só ressuscitou Lázaro naquele momento, mas ressuscitou Marta e Maria. Como assim, Arthur? Porque a fé delas, a confiança em Deus estava fraca, já estava ali, morrendo. E o que que houve? Ressuscitou a fé delas. Elas viram o Deus que elas servem. Elas viram que não se ele tivesse ido antes, e sim, independente se ele tivesse ido antes ou no depois, ele ia fazer. Ele é para fazer. E se não fizesse, ele ainda é. E aí, muitas das vezes a gente não analisa isso. E a gente deve analisar, e não só isso, colocar na nossa vida. Como assim? Muitas das vezes a gente está como Marta e Maria. Começa a se preocupar, começa a murmurar, começa a chamar a Deus. Ô Deus, pelo amor de Deus, resolve isso que eu não vou aguentar mais. Ô Deus, está acontecendo isso, eu não estou aguentando. E Deus lá nos céus, calma, daqui 4 dias eu vou resolver. E você se preocupando. Daqui 1 ano eu vou resolver e você se preocupando. Que é isso, Arthur? 1 ano? Seja o tempo que for, Deus vai fazer. Deus cumpre o que Ele promete, independente da situação que acontecer. Basta confiar. E Deus sustenta. Mas é a gente que escolhe não crer. É a gente que escolhe não confiar. E o que que acontece? Às vezes a gente para de vir para a igreja, a gente para de ler a palavra, a gente para de orar, a gente para de jejuar, a gente começa só a murmurar, a gente começa até virar descrente. Pessoa que servia com sangue e alma para Deus, entregava a vida totalmente a Deus. Hoje está como? Por quê? Deixou a fé morrer. Deixou que o processo, as preocupações fossem a mais. E é muito interessante que no mesmo capítulo de Mateus 6 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de negar e o outro se dedicar. Ou você escolhe um e nega o outro, ou você ama um e odeia o outro. Como assim, Arthur? Ou você ama Cristo ou suas preocupações. Ou você coloca Cristo em primeiro lugar ou suas preocupações. Não os dois. É escolha sua. Independente qual for a sua escolha, Deus está acima de tudo. Deus é o Senhor dos exércitos. Agora eu pergunto aos irmãos: vocês têm deixado as preocupações de vocês na frente de Deus, acima da tua fé em Deus? Ou tu tem perseverado na fé? Ou tu tem buscado? Ou tu tem jejuado, exercido o que Deus te chamou, em vez de sentar no banco e só vir? E só receber? Que hora que você vai servir? Você é servo. Você não é senhor. Suas preocupações não é senhor. Você tem que servir independente da situação.
independente do medo, independente da vergonha. Não adianta ter fé, falar que tem fé e não exercer o ministério que Deus te falou. Não adianta falar que confia em Deus e entra dentro da porta da igreja, em vez de exercer seu cargo de ombreiro, você fica sentado só querendo receber. Ou fica ali inércio, só pensando nas coisas lá de fora e Deus falando contigo aqui dentro. Ou Deus fala com você e você percebe e sai da porta para fora e não muda nada. Ou até sai motivado, mas quando entra dentro de casa ou passa o outro dia já começa a desleixar, em vez de pegar firme. Ah, vou deixar para depois. Ah, vou fazer depois. Ah, eu não vou fazer isso agora. E o que que acontece? Vai acumulando. Vai um atrás do outro. E a sua fé vai morrer. Você tem que dar primeiro o passo para depois ficar assim, ó. Ah, Deus não está fazendo nada, não. Mas você deu o passo primeiro? É ação. Porque muitas das vezes a gente confunde oração em só orar, só falar. Fala, 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 fala. Agora, agir a gente não quer. Porque muitas das vezes, eu vou dar um exemplo. Creio eu que não existe nenhum irmão dessa forma. Mas já fiquei sabendo de pessoas assim. Ah, Deus, me dá um veículo, um carro, e não trabalha. Só fica recebendo auxílios. Que hora que vai vir? Deus vai te abençoar quando você agir, trabalhar, pegar firme. Ah, eu tô com dor, eu tô doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E que fé que você tem em Cristo? Independente do serviço que for, Deus vai te sustentar para você conquistar o que você pede. Aí tem muito crente que quando quebra uma coisa que, tipo assim, precisa muito, quando acontece uma situação ali que, tipo assim, se um tiver aquilo ali, trem acaba tudo. Aí começa a murmurar, começa a falar que Deus não está olhando para você, que Deus não está fazendo por você, que Deus não está olhando pelo que você está passando. Aí o que que acontece? A preocupação que a pessoa tem em ver as coisas que estão em volta tampa o olho da pessoa para ver o que Deus está fazendo em meio àquilo lá. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente se esquece de o quão poderoso o nosso Deus é para mudar situações, para mudar leito de morte em vida. E eu acho a gente tão tolo, muitas das vezes, que a gente coloca tão a preocupação na nossa frente, que a gente não vê o agir de Deus. Irmãos, eu falo de mim mesmo, porque é fácil falar dos outros, mas para falar de nós, muitas vezes a gente não fala. Mas Deus me testou até no dia de hoje. Antes de eu vir ministrar a palavra, Deus tinha me entregado a palavra. Só que eu meditava, estudava, e a palavra não encaixava, e eu ficava, ô Senhor, como que eu vou ministrar? Como que vai ser? Eu vim até na porta da igreja, pensando assim, ah, não vou conseguir ministrar, não. Só que Deus bradava no meu ouvido, você vai falar em confiança, em acreditar, então você vai confiar e acreditar. Eu fui e falei, Deus, eu vou confiar em Ti. Eu sei que assim que eu subir no púlpito, o Senhor vai colocar as palavras na minha boca.
E Deus, eu creio que está falando com os irmãos, mas não está falando só com vocês, mas está falando profundamente comigo. Essa semana eu parei para analisar o tanto que Deus foi misericordioso e amoroso pela minha vida e da minha esposa. Tanto de bênçãos que Ele tem nos entregado e cuidado de cada detalhe que lá atrás eu tinha preocupado. E só quando eu parei de colocar a preocupação na frente e começar a entregar, que eu comecei a receber. Mas o que é isso, irmão? Então você confiou tudo. Mas não vou mentir, não. Às vezes eu ficava meio assim, ô Deus, será? Mas Deus foi e me mostrou ao contrário. Deus me fez entender que não é no meu agir, é no agir dele. Que eu posso tentar o máximo possível, eu posso, se eu quiser um veículo, eu posso trabalhar de dia, de noite, um descanso, um durmo, mas você não vai conquistar se não for da vontade de Deus. Você pode estar com 10 mil na mão. Se for no teu agir, não vai acontecer. Agora, se for no agir de Deus, você pode estar com R$ 1 no bolso. Deus vai fazer. Basta você seguir segundo a vontade dele. E é igual eu disse, o princípio de tudo é confiar, crer e ter fé. Não adianta. Um liga ao outro. É a mesma coisa que Deus e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É só um. Mas com esses três, é a mesma coisa que confiar. Confiar é só um, mas vem ter fé, crer e confiar. E a gente não entende isso, mesmo com os exemplos. E eu acho, muitas das vezes, eu falo de mim falho. Eu analiso a palavra e muitos personagens bíblicos, pessoas que Deus levantou para ser usado, e vejo tanto que eu sou falho em ter confiança em Deus. Porque eles não eram igual a gente que tem tudo aqui, ó, entregue. Eu tenho certeza que eles tivessem, eles valorizaria mais do que a gente. Ia dar mais valor que a gente. Eles não teve um mapa, que isso é um mapa da vida. Eles não teve. Eles confiavam em Deus, em sentir, em ver. Eles tinham certeza de quem era Deus. E a gente, mesmo sabendo de toda a trajetória, desde o princípio e até o fim, porque Deus já disse como que vai ser o fim, a gente ainda não tem fé suficiente. A gente não confia suficiente. E a gente deve vigiar. A gente deve confiar, jejuar, irmãos. A gente não deve ficar inércio, parado, sem entender. Independente da situação que estiver ocorrendo, confie em Deus, irmão. Mesmo que você esteja ali com medo, mesmo que parece que não tem solução, bate o joelho no chão e confia. Ora até você conseguir confiar, creia até você conseguir confiar, feche sua boca. Se for preciso, coloca até uma cola e trabalha por dentro, mas não murmura. Confia no processo, porque Deus está cuidando de cada detalhe. Na palavra de Deus, para finalizar, nos fala que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. E vocês acham que qualquer coisa que acontece, seja um respirar, seja num falar, seja num andar, não seja da vontade de Deus? Como assim, Arthur? Então Deus permite o povo fazer mal? Não, é a escolha deles. Só que Deus dá o sustento. Deus a gente é como um veículo. Deus nos dá o combustível. E quando um veículo está com combustível, a gente escolhe aonde que a gente quer ir. Não escolhe? A gente anda onde que a gente quer andar. Não anda? É a mesma coisa que a gente. Deus nos sustenta. É ali que a gente escolhe se a gente quer ir para o mal ou se a gente quer ir para o bem. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos para casa, irmãos.
Seu Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, Senhor Deus, de estar na tua casa, Pai, de louvar o teu santo nome, glorificar o teu santo nome. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus que a palavra que foi ministrada, Pai, que nós venhamos a colocar em prática em nossas vidas, que nós venhamos, Pai, a confiar mais no Senhor, a ter mais fé, a crer mais no Senhor, que nós venhamos sim, Papai, depositar toda a nossa confiança em Ti. Nos capacita, nos orienta, nos direciona para que nós possamos realmente viver como cristãos, Pai. Então eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, que cada família que é representada seja alcançada pelo Senhor, Pai, que a tua poderosa mão esteja sobre a vida de cada um deles, Pai. Pai, vai de encontro, Pai, a necessidade daqueles que não puderem estar aqui também, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento. E que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as duas consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Pois digam amém. O curso é encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, amanhã nós temos bazar o dia todo, viu? Para Jubrar. Eu sei que talvez você não venha no bazar, mas compartilha, nos ajude, avisa pessoas, preço único R$5. Nós vamos ficar aqui de 8 da manhã até as 4 da tarde com os jovens, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.